Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o último estudo do louvor, né? Vamos encerrar o louvor. Muito abençoada a palavra de hoje. Vamos prestar muita atenção, porque eu vou até citar alguns fatos históricos aqui modernos, não fatos históricos de antigamente, mas fatos históricos no final do século passado, né? Na década de 60, 70, 80, o que ocorreu o que Deus fez nesse país e o que ocorreu depois. Mas vamos lá. Vamos orar então ao Senhor e dar início ao nosso trabalho, porque já está passando 2 minutos, e vamos com certeza abençoar todos aqueles que nos ouvirem nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Marcial também chegou. Shalom, Marcial. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, te rendemos graça nesta hora, te louvamos de todo o nosso coração. Mais uma vez, ó Pai querido, nós confessamos a nossa total dependência de Ti, para ministrar uma palavra tão poderosa, tão abençoada, reveladora. Precisamos de sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, sobretudo a Tua bondade sobre nossas vidas, ó Pai amado, uma unção especial, para podermos ministrar de tal maneira que todos aqueles que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, possam compreender a Tua palavra. Toda honra e toda glória sempre pertencerá a Ti e a ninguém mais. Mas, Pai, precisamos de Ti nesta tarde, dependemos de Ti. Não podemos fazer isso se Tu não nos ajudares. Com certeza, a Tua presença aqui, a Tua mão amiga sobre nós nos abençoará nesta tarde, e todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Noredim também chegou aí, graças a Deus, Noredim. Deus te abençoe poderosamente, estava com saudade de você, pô. Deus te abençoe poderosamente, lá do sul. Gaúcho, tchê. Graças a Deus. Meus irmãos, nós passamos uma semana sem a live, porque eu estava dando uma atenção especial à minha família, tive que viajar. No princípio, para onde nós fomos, tivemos problema com a internet. Ficamos hospedados lá no interior de São Paulo e o lugar era ruim, né? Além de ser ruim, nós estávamos debaixo de muita chuva, muito temporal, chuva de granizo, então estava com uma dificuldade tremenda, não foi possível fazer, e depois viajamos novamente para outras cidades, né? Praticamente passamos a semana toda percorrendo algumas cidades do interior de São Paulo, visitando as nossas igrejas, que embora estivessem fechadas, mas estavam dando um apoio aos nossos pastores, nossos apóstolos, e assim conseguimos visitar praticamente todos eles. Que não conseguimos visitar, pelo menos telefonamos e conversamos com ele por telefone, porque a pandemia lá para a área de São Paulo está realmente muito intensa, muito problemática. Mas o Senhor nos dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Por isso, uma semana de folga que eu tirei. Hoje encerramos o louvor. Hoje é a 12ª live do louvor, a nossa playlist do louvor. E na quarta-feira começamos então com o 10º fundamento, que é o fundamento da força. Esses vocês vão realmente gostar imensamente, porque raríssimas pessoas, raríssimos obreiros, pregadores, ministros, mestres, ministram sobre o fundamento da força. E é uma coisa impressionante, porque é o tipo do fundamento que está presente em todas as áreas da nossa vida, principalmente da área espiritual e das nossas atitudes perante o Senhor. Aí nós vamos entender que você pode ter muita fé, muito poder, vai ter muita graça de Deus. Apóstolo Derek Smith, welcome, saludo, desde Massachusetts, Boston. God bless you, my darling. God bless you. E, portanto, com certeza, você vai entender que você tendo fé, tendo poder, tendo autoridade, tendo unção, você pode ter tudo, mas se a força de Deus não estiver presente, minha irmã querida, I love you too. I love you too. Te extraño mucho. I miss you. God bless you. Depois que termine esta live, me vou entrar em privado com você, porque tenho que te agradecer alguma coisa. Tenho que mostrar minha gratitude para com você. Pero depois entro no privado e hablamos em particular. Te amo muito, querida irmã. Em nome de Jesus. Aleluia. Então,
Você pode ter todas essas coisas, se a força que quase não se nota, a força invisível de Deus, se não tiver, não vai para lugar nenhum. Mas isso aí é para quarta-feira, de quarta-feira em diante, vamos falar sobre o fundamento da força. Depois, iremos para o fundamento do poder e, finalmente, para o fundamento da santidade. Aí encerramos os 12 fundamentos e vamos começar, então, a trabalhar em cima das publicações, os 12 livros e o curso da unidade da Universidade do Reino. Esses fundamentos todos serão matérias na Universidade do Reino que estamos para inaugurar daqui a poucas semanas, em nome de Jesus. Estamos só vendo as partes burocráticas para poder liberar o ensino da Universidade do Reino aqui no Brasil e no exterior. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos informar a todos vocês sobre isso. Então vamos voltar aqui para o nosso estudo de hoje, louvor. Eu terminei a última live, o último estudo, falando sobre o perfil daquele que ministra o louvor na igreja. A pessoa que ele tem que ter a habilidade, que ele tem que ter, o conhecimento, a liderança, gostar da palavra, amar a palavra, enfim, ser um estudante dedicado da Bíblia, né? Capaz de fazer uma intercessão pelo grupo, ele tem que interceder pelo grupo, tem que ser um líder muito bem corajoso, um líder realmente de impacto, não pode ser um qualquer, né? A apóstola Terica está nos assistindo aqui, e nós estivemos na sua igreja lá em Boston, e lá tem um grupo de louvor muito bom. O grupo de louvor dele é muito forte, tem liderança forte, tem uma unção muito forte, e são pessoas de oração. São pessoas de oração. Então, o louvor dela me alegrou bastante, porque eu vi lá, naquele louvor, justamente o que eu estou ministrando aqui. Pessoas comprometidas com louvor e adoração ao Senhor. É muito bonito, é muito bom. Então vamos lá. Tem que ser um músico hábil, quem louva tem que entender de música, né? Tem que ter submissão às autoridades, à liderança da igreja. Eu já estou cansado de falar aqui que o líder de louvor não é o líder da igreja. O líder da igreja é o apóstolo, é o pastor, é o fundador da igreja, foi aquele que estabeleceu a igreja, foi aquele que foi chamado por Deus para estabelecer a igreja. O líder de louvor tem que ser submisso à sua liderança. Um líder de louvor sem submissão não pode ser líder de louvor em lugar nenhum do mundo. Porque em submissão foi o que aconteceu com o diabo quando era um querubim ungido. Era um querubim ungido para levar a adoração ao Senhor e se tornou insubmisso. A insubmissão é um pecado que representa a síndrome de Satanás. Então, tome cuidado com isso, né? Ser um verdadeiro adorador e manter o seu grupo bem unido. A unidade no louvor tem que ser uma coisa muito bem estruturada, guardada e protegida. Se não houver unidade no louvor, esse louvor jamais chegará aos ouvidos do Senhor. Porque a unidade, na quebra da unidade, conforme o próprio Senhor Jesus ensinou, não pode haver prosperidade. Um reino dividido, uma casa dividida jamais prosperará. Então, dentro de uma igreja, o louvor tem que ser de pessoas unidas. Não pode ter pessoas desunidas. Não pode ter pessoas que estejam aí brigando com as outras, tendo problema, tendo confrontos desnecessários. Então, tem que haver plena unidade. Se não houver unidade, não vai haver louvor, né? Com certeza. Então, dentro do grupo de louvor, o líder da igreja tem que chamar o líder do louvor e perguntar: tem pessoas magoadas? Tem pessoas ressentidas? Tem pessoas que estão com algum conflito interior com outra pessoa do grupo? Tem que saber disso. Ele tem que conhecer o caráter de cada um. Eu quero dizer que a liderança do louvor não é um cargo administrativo. Não é meramente um cargo administrativo. A liderança do louvor é um cargo espiritual. Lembre-se que quando o rei Davi começou a convocar as pessoas para o louvor, ele não estava dando um cargo administrativo, ele estava dando a liderança espiritual do seu reino. Quando um pastor ou um apóstolo cria um grupo de louvor, ele está dando a liderança espiritual no mundo espiritual para o pessoal do louvor. Então tem que ser pessoas bem treinadas, tem que ser pessoas bem conservadas, tem pessoas bem unidas, pessoas que se amam de verdade. Não pode ser qualquer um. Então, tem que haver, se não há contenda entre eles, se não há fofoca, se não há, como diz o espanhol, se não há xisme entre eles, tem que ser pessoas que se amam de verdade
para poder estar no louvor da igreja, fazendo louvor ao Senhor. Não pode ter falta de amor de jeito nenhum. Se estão ali, é porque se amam. E se amam a Deus, tem que se amar também, isso é óbvio, né? A própria palavra diz que, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê, quando você não ama seu irmão que está na sua frente, está diante de você? Então, tem que amar de verdade, né? Irmãos com pensamentos e ideias diferentes. Às vezes a liderança do louvor está programando fazer um trabalho especial, uma cantata, por exemplo, né? Fazer um movimento diferente da igreja, para avivar a igreja, para fazer evangelismo da igreja, e alguém vem com uma ideia diferente, discorda, tal, tem problema. Tem que haver muito cuidado nisso aí, porque ali tem que ser um só pensamento, tem que ser uma só palavra, uma só visão, um só entendimento, uma só fala para todos, sem problema nenhum. Amém? Não ficar com falta de respeito uns com os outros, tem que respeitar todo mundo. Se um toca guitarra, o outro toca o órgão, um toca outro tipo de instrumento, não vá menosprezar ou depreciar qualquer outro, porque não toca o que você toca, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, é claro que nós não vamos querer, dentro de um grupo de louvor, alguém que fique bajulando o pastor, bajulando o líder, não. Tem que ser todo mundo com respeito, né? O elogio faz parte, né? O incentivo, a palavra de estímulo, a palavra de incentivo, de fazer as pessoas irem para frente, isso é muito bom, isso é muito forte. Eu gosto muito disso. Mas isso sem bajulação, sem nada de que venha se transformar em querer favores especiais, né? Eu vou bajular, eu vou me aproximar, eu vou falar muito bem porque eu desejo um cargo, porque eu quero crescer na igreja. Nada disso, né? Você tem que ser a tua personalidade, você tem que ter o teu caráter, você tem que ser quem você é. Se um dia você for chamado para assumir um cargo de liderança na igreja, será uma chamada que venha lá do alto. Não porque você trabalhou, não porque você produziu, não porque você fez alguma coisa, não porque você se esforçou, não porque você bajulou alguém, não. Espere o seu dia, que a sua chamada com certeza virá e você será abençoado com certeza, né? Então, aqueles que estão no louvor, a qualidade deles, o perfil deles, né? O temperamento, o caráter deles, deve ser também concomitante com aquele da liderança do louvor e da liderança da igreja. Ou seja, nada de desviar, nada de confrontar, nada de discordar, nada de falar mal, nada de criticar. Se você está ali, é porque Deus te colocou ali. Então, respeite, honre a posição que Deus te deu. Então, a qualidade, o perfil daqueles que estão envolvidos ali no louvor, dos liderados, dos que estão sendo comandados, dirigidos por um líder, né? Número 1, humildade. Não se faz nada no reino de Deus sem humildade. O reino de Deus não é lugar para soberbo. A Bíblia ensina muito claramente que a soberba precede a ruína. Então, soberba não tem espaço no reino. Soberba não tem espaço na vida espiritual da igreja. Toda pessoa soberba, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai ser envergonhada. Porque a Bíblia diz que Deus abate, ele bota para baixo, ele derruba os soberbos. Mas ele dá graça aos humildes. Né? Ele abate soberbo e levanta os humildes. É assim que ele opera. Isso é norma do reino, é princípio do reino. Então, não é porque você canta muito bem, toca muito bem, que você vai ser melhor do que qualquer outro irmãozinho da igreja. Não, de jeito nenhum. A humildade é uma característica de quem anda na presença do Pai Eterno. Amém? Submisso, já falei da submissão, tem que ser submisso. Não pode achar que vai mandar, vai fazer, acontecer, não, tem que ter submissão. Que ame e leia a Bíblia. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não quero ofender ninguém, nem quero criticar ninguém, mas o que tem por aí nas igrejas de gente de louvor, que canta muito bem, toca muito bem, mas não sabe nada de Bíblia, não conhece a palavra. Ele não botou na cabeça que antes de ser um músico, antes de ministrar o louvor, ele é um filho de Deus, ele é um servo do reino, é um cidadão do reino. Ele precisa conhecer o Deus a que ele serve. O Senhor, quando disse, meu povo perece, morre porque lhe falta conhecimento, é conhecimento dele. As pessoas não conhecem, por isso perecem. Não sabem como ele age, não sabem como ele faz. O Senhor não reclamou de que o povo está perecendo porque falta louvor.
O Senhor não está reclamando porque falta alguém que toque. Não, nada disso. O povo perece porque não mergulha na palavra, não se aprofunda na palavra. Hoje nós temos muitas e muitas igrejas por aí fazendo um marketing maravilhoso, fazendo uma propaganda maravilhosa na internet, chamando gente, chamando isso, e bota tanta coisa colorida e faz aquele negócio todo, venha, 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 venha. Isso tudo é maravilhoso, tudo muito bom, não tem pecado nenhum nisso, mas antes disso tem que haver a unção, tem que haver realmente a palavra, tem que haver o conhecimento, tem que haver o entendimento, porque não adianta nada fazer um barulho tremendo, fazer uma manifestação tremenda de uma produção artística muito grande, quando o conteúdo está vazio. Não pode, de jeito nenhum. Então tem que realmente ter a palavra. Igreja sem palavra é igreja que não vai para lugar nenhum, né? Tem que ser um músico que realmente não somente cante, mas também ore. Também tem que orar. A oração não é para os irmãozinhos ou para as irmãzinhas da igreja. A oração é para todos os membros da igreja. Começando do pastor, do líder, do apóstolo, do profeta, quem estiver na frente, até o último. É para todo mundo. Todo mundo se orar. O Senhor Jesus Cristo não tinha pecado nenhum. Era santo, santíssimo, não tinha problema nenhum. E orava, mas como ele orava? Como o Senhor Jesus orava nessa terra, subia o monte, passava a noite inteira no monte orando, estava sempre orando, sempre pedindo alguma coisa, às vezes orava em público, orava na sinagoga, orava nos milagres, orava no meio do povo, orava no meio das pessoas, orava quando foi ressuscitado, orava, enfim, sempre orava. A oração era o estilo de vida dele. Ou seja, ele não orava porque ele fosse um pecador necessitado, ele orava porque a oração nos mantém em comunhão com o Pai. Se você faz o louvor da sua igreja, que maravilha você manter a comunhão com os céus. Quanto mais você manter a sua comunhão, mais unção você terá para louvar, para cantar, para tocar, para adorar a Deus. Vamos lá. Responsável. Tem que ser responsável. Responsabilidade com gente de louvor é um caso sério. Eu já visitei muitas igrejas, visito, quando são as nossas igrejas que estão diretamente ligadas a mim, nas quais eu posso exercer autoridade, eu vejo alguma coisa errada nessa área, eu falo, chamo o pastor no canto e falo com ele. Não falo publicamente, mas chamo no canto, né? E digo, olha, o seu louvor está muito bom, o seu pessoal canta muito bem, tem uma unção tremenda, mas eu já vi que eles não têm responsabilidade nenhuma com os instrumentos, porque eu estou vendo a bateria suja, o teclado está sujo, a guitarra está no chão, a corda está quebrada, aquele fio está arrebentado. Parece que eles não se tocam que quem faz o louvor tem que cuidar dos seus instrumentos. Quem usa instrumento para louvar a Deus tem que afinar, tem que guardar, tem que limpar, tem que agitar, tem que proteger, tem que dar segurança. Isso é óbvio. Isso é normal, você é baterista, quando acabar, limpe a bateria, guarde as baquetas, guarde isso, guarde aquilo. A guitarra é a mesma coisa. Cuide do instrumento que Deus te deu. Não deixe de qualquer maneira. Tem que haver responsabilidade nisso também. Ah, mas eu sou cantor, eu sou levita. Essa palavra levita, como é que gosta de usar essa palavra levita? Todo mundo que canta acha que é levita. Meu Deus, não sei por que inventaram isso, porque Davi pegou 4.000 levitas, aí todo mundo canta, acha que é levita. Levita é todo aquele que serve ao Senhor. Nós estamos no reino de Deus agora, nós não estamos em Israel, divididos por tribo, né? Eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo de Levi. Calma aí, gente. Vamos entender que Jesus Cristo veio aqui, juntou todo mundo e disse, vocês agora são minha família, vocês agora são filhos de Deus, né? Então nós fazemos tudo, nós cantamos, nós limpamos a igreja, nós pregamos, nós oramos, fazemos milagre, quando tem que varrer a igreja, a gente varre também. Enfim, tudo que um levita fazia no Antigo Testamento, nós fazemos também. Levita não é exclusividade de quem canta, de jeito nenhum, né? Vamos lá. Dedicado, tem que ser dedicado àquilo que faz. Quando eu digo dedicado, reclamo daqueles que chegam atrasados, né? Daqueles que não estão na hora certa. Eu tive num evento há poucos dias atrás agora, me sentei ao lado do líder do movimento que estava sendo feito, né? E foi numa sinagoga lá em São Paulo, vamos lá para assistir a Páscoa do judeu, e ele falava toda hora para mim, a cantora ainda não chegou, já tinha começado o trabalho, cadê a cantora? Não chegou, cadê a cantora? Não chegou, cadê a cantora? Não chegou. Mais de uma hora depois a cantora chega. Será que não se ligou que era um evento programado, pré-programado, muito tempo, marcado, com hora,
tinha que começar na hora certa, tinha que terminar na hora certa, mas não, chega muito atrasada, é uma complicação esse negócio, né? Tem que haver dedicação ao Senhor. Motivado sempre a fazer o melhor, sempre motivado. Todo pessoal de louvor tem que estar motivado, se não houver motivação, não faz nada, né? Respeite os seus companheiros, respeito tremendo pelos seus companheiros. Tem que ser organizado, organizadíssimo. Não pode ser de qualquer maneira. Cadê o papel que eu botei aqui? Cadê a música? Cadê a pauta? Onde é que está a pauta? A pauta, cadê a folha da pauta? Cadê a música tal? Cadê isso? Cadê aquilo? Não pode ser assim, de jeito nenhum. É por isso que tem que chegar antes. Tem que estar meia hora antes, uma hora antes, para deixar tudo certinho. Coisa maravilhosa. Eu conheci uma igreja em Toronto. Eu frequentava essa igreja quando não tinha nada na nossa igreja, nós íamos para lá. Uma igreja chamada The Prayer Palace, Palácio da Oração. E é uma coisa curiosa, porque o culto começava às 18 horas e as pessoas entravam, a igreja ficava lotada, cheia, mas tem uma cortina lá no púlpito, né, que fechava tudo. Era um púlpito muito grande, ficava fechado. Mas quando dava 18 horas, ninguém via nada. Mas quando dava 18 horas, tocava-se uma campainha bem alta. A campainha tocava, quando aquela campainha tocava, 18 horas em ponto, que a cortina se abria, né, mecanicamente, lá um mecanismo que ela se abria assim, mecanicamente, estava todo mundo em cima do púlpito ali, o pastor, os músicos, 18 horas, o louvor começava o louvor, era uma maravilha, que organização, que coisa linda, que coisa bem feita, aquilo atraía as pessoas, e por isso todo mundo chegava na hora certa, porque a abertura do culto, a abertura do louvor, era uma coisa impressionante, muito linda mesmo. Alguns pastores brasileiros estiveram comigo lá e ficaram impressionados como eles faziam um louvor muito bem feito. Tem que ser técnico, já falando, e entender, irmãos, que nós nunca sabemos tudo. Por mais que você seja um grande cantor, por mais que você seja um grande instrumentista, sempre há algo para se aprender, sempre, né? Isso se aplica não somente ao pessoal do louvor, se aplica também aos pastores, aos apóstolos, aos profetas, aos mestres, né? Os mestres também, eles sabem, o verdadeiro mestre sabe, quando ele acha que sabe, é a hora que ele sabe que nada sabe e tem que aprender mais. Por isso é que a gente vê tantas e tantas pessoas com uma certa idade, 80, 90 anos de idade, ainda estão aprendendo a palavra, porque sempre há algo novo para se aprender, né? Então vamos lá. Terminei com essa parte do louvor aqui, dos instrumentistas, dos cantores, do pessoal do louvor. E quero aqui trazer uma palavra para vocês, uma palavra que é muito tocante às pessoas que já passaram dos 50 anos de idade, né? Eu digo 50 porque se a pessoa passou dos 50 e já é crente há 20, 30, 40 anos, vai entender perfeitamente o que estou falando, porque assim como eu, também é testemunha do que ocorreu nesse país a respeito de louvor e adoração. Irmãos, se você entender o que eu vou dizer agora, você vai compreender por que a igreja no Brasil hoje está sofrendo tanto. Eu fico admirado, eu fico assim, eu não queria usar a palavra revoltado, mas eu fico impressionado, irmãos, com a fraqueza da igreja hoje e com a fortaleza da igreja de 40 ou 50 anos atrás, que nós vivemos num governo militar, que era autoritário. Eu não estou nem falando a palavra ditadura, não, um governo que realmente era forte, tinha ordem no país. Nunca fecharam uma igreja. Os militares nunca fecharam uma igreja, nunca se incomodaram com o culto. Eu era militar naquele tempo, eu servi no tempo do governo militar, eu era militar que fazia carreira no exército, eu dentro do exército, no pleno governo militar, eu pregava a palavra, eu fazia reuniões evangélicas dentro do quartel. E os meus oficiais, meus comandantes nunca se importavam, pelo contrário, até apoiavam. E em outros lugares também, na Polícia Militar do Rio de Janeiro, quantas vezes eu fui aqui no batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tinha uma capela lá, tinha um trabalho evangélico lá dentro do batalhão do quartel-general, na Evaristo da Veiga. Quantas vezes eu fui pregar lá? Então, naquele tempo era uma coisa impressionante. Hoje, nós estamos vendo aí políticos querendo dirigir o destino da igreja. Se vai fechar, se não vai fechar, se é com 30 pessoas, se é com 20 pessoas, se pode, se não pode, e mais isso, mais aquilo, a pandemia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, coisas muito piores do que a pandemia
já aconteceu com a Igreja do Senhor nesses últimos 2000 anos. Muito pior, muito pior. E nunca houve nenhum tipo de situação em que a igreja tivesse medo de enfrentar. Desde as cruzadas, desde as perseguições na Europa, fora da Europa, no Oriente Médio, em todos os lugares, né? Durante a guerra, a perseguição contra os judeus, o Holocausto, a perseguição contra os cristãos, a perseguição na Europa, né? Na época do descobrimento do Brasil, um pouco mais 100, 1600, 1700, a fuga dos evangélicos, a fuga dos cristãos da Europa para o Brasil, a fuga dos huguenotes, né, que vieram para cá fugindo da perseguição na Europa e chegaram aqui e encararam os portugueses, e os portugueses também mandou matar um montão de cristãos, pastores que morreram aqui, mas a igreja nunca se intimidou, nunca. Aqui, esses políticos estão dizendo, fecha a igreja, olha, pode fechar o templo, irmãos, preste atenção, fecha o templo, mas você continua sendo filho de Deus. Não dá para dormir. Pega uma live, pega um telefone, pega alguma coisa, não cruza os braços. Vai ter que fazer uma reunião em algum lugar, vai ter que fazer uma reunião por internet, por alguma coisa, mas não dá para desanimar, tem que orar. E até na oração nós estamos desunidos. Aconteceu muita coisa que hoje, sinceramente, parece que a igreja está passando por um processo mesmo de que o Senhor está perguntando, igreja, cadê você, igreja? A igreja foi formada em Jerusalém, debaixo de uma tremenda perseguição. O Império Romano estava massacrando a igreja ali. A igreja mal começou em Jerusalém, e 7, 8 anos depois veio a perseguição, uma perseguição tão terrível, mas tão terrível, que os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém. Mas fugiram de Jerusalém, mas não deixaram de ser cristãos. A igreja não fechou. Os apóstolos não fugiram, eles ficaram lá em Jerusalém, mas a igreja se espalhou, e quando a igreja se espalhou, começou a abrir igreja para todo lado. O pior erro do Império Romano foi espalhar a igreja. Quando espalhou a igreja, na verdade, estava cumprindo um propósito de Deus para evangelizar o resto do mundo, até Roma. Até Roma, onde ficava o centro do poder do Império Romano, até Roma abriu igreja. Foram abrir igreja lá nas barbas do imperador, dentro do palácio. É uma coisa impressionante quando a gente estuda sobre Paulo evangelizando aqueles guardinhas da guarda pretoriana, né? Aqueles soldadinhos que as famílias ricas não mandavam para a guerra, subornavam as autoridades para não mandar os filhos para a guerra. Então eles eram usados para servir no palácio, para servir como guardas. Aquele pessoal foi evangelizado por Paulo. Já que Paulo estava preso, eles eram os carcereiros, Paulo evangelizava eles. E no fim acabou abrindo igreja em Roma. A igreja era diferente. E durante esses 2000 anos, irmãos, a igreja sempre foi perseguida, sempre teve problema. Eu disse aqui, os huguenotes franceses, Villegagnon, quando chegou no Rio de Janeiro, os franceses tentaram invadir o Brasil. A história do Brasil aconteceu, é uma história falsa, mentirosa. Os franceses nunca tentaram invadir o Brasil, coisa nenhuma. Eles estavam fugindo da perseguição e vieram para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, os portugueses acharam que era invasão, fizeram guerra e mataram eles. Foram perseguidos lá e morreram aqui, mas não houve nunca uma invasão. A escola, quando ensina isso na história, isso é conversa fiada, isso não existe. Vai ver a história verdadeira para você ver que não tinham nem armas para lutar direito. E de repente foram mortos aqui na Baía de Guanabara. Mas vamos para lá. Então, eu quero dizer o seguinte, no século passado, na década de 60, havia igreja aqui no Brasil, as grandes denominações, porque as igrejas neopentecostais não existiam ainda. Então, era Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, estava começando Deus é Amor, estava começando Brasil para Cristo, né, que foi criada por um pastor que saiu da Assembleia de Deus, e tinha Evangelho Quadrangular, né, e outras que não me ocorrem aqui agora, né, mas as tradicionais e as chamadas pentecostais. Eram dois grupos que havia. Igrejas tradicionais, metodista, luterana, adventista, batista, eram os tradicionais. Eram pessoas que estudavam muito. Os tradicionais sempre foram mais estudiosos do que os pentecostais. Pentecostal, o negócio era orar e falar língua estranha e batizar com o Espírito Santo, etc. Mas os tradicionais eram realmente teólogos, estudavam muito, né? E aí, na década de 60, começa então aquele movimento de neopentecostal. Aí começa a renovação batista com Ernesto Tonini, em 62, se eu não me engano, me lembro agora, 63, né, fez um grande movimento, o pastor batista Ernesto Tonini, e depois vieram outras pessoas, depois veio o Roberto Macalister com Nova Vida, o Roberto Macalister era da Assembleia de Deus,
ele veio de Toronto para cá para assumir a direção da Assembleia de Deus, mas como chegou aqui de barba, e a esposa dele chegou de brinco, chegou maquiada, não aceitaram, então foi onde eles abriram nova vida lá, na General Polidoro em Botafogo. É uma história interessante. E depois vieram outras igrejas, começou a aparecer as igrejas neopentecostais, que eram igrejas que se separaram das grandes igrejas, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, etc. E começaram a abrir igrejas e abrir sem uma, vamos dizer assim, sem uma teologia, sem uma teologia fortalecida, apenas repetiam aquilo que já acontecia nas outras igrejas. Até aí tudo bem, né? O evangelho começou a se espalhar, isso em pleno governo militar. Olha o que eu estou dizendo aqui, os militares nunca incomodaram a igreja, gente, nunca perseguiram o pastor, nunca fizeram nada demais. E os crentes também não se metiam lá, não eram subversivos, não se metiam lá com os militares. Então havia paz entre nós, havia segurança entre nós, né? Hoje é um negócio complicado. Outro dia um político, um ex-presidente que saiu da cadeia, chegou numa entrevista, disse: a culpa da pandemia no Brasil é dos evangélicos, porque estão aglomerando as igrejas, a culpa é deles. Que culpa nenhuma, não tem nada de culpa não. A culpa é de político que roubava esse país, não tinha dinheiro para fazer as coisas que tem que fazer, vai botar a culpa na igreja. A igreja, pelo contrário, a igreja ora, a igreja intercede, a igreja abençoa esse país o tempo todo. Não vem querer atacar a igreja não, porque vai ter gente para defender aqui. E nós não vamos aceitar nenhum insulto de político ladrão nem corrupto, de jeito nenhum. Vamos responder sempre à altura. Vamos ser humildes, vamos orar, mas não vamos ficar calados quando vierem tentar forçar, fechar a porta da igreja, dizer como fechar a igreja. Vamos lá, vamos voltar para o que eu quero falar. Então, aí começa esses movimentos, e só que tem um detalhe: a Assembleia de Deus, a Batista, os Adventistas, Metodistas, Luteranos, cada um deles tinha o seu inário, cada um deles fazia o seu louvor, conforme eles eram ali preparados para aquilo. E tinha muitos hinos bonitos, tinha cada inário com 500 hinos, 600 hinos, né? Às vezes até havia coincidência de um ser parecido com o outro, mas cada denominação cantava segundo o seu inário, né? De repente começa a aparecer pessoas que começam a enxergar com os outros olhos, com outra visão, e muitos homens apareceram, muitas mulheres, mas eu quero citar pelo menos um, porque com esse eu tive um contato mais direto e admirei bastante o que ele fez. O nome dele era Josias Menezes. Os mais antigos, mais velhos, vão se lembrar muito bem dele, porque ele começou a sair um pouco de dentro da igreja, para começar a fazer um louvor entre as igrejas. Ou seja, ele começou a circular pela Assembleia de Deus, pela Igreja Batista, Deus é Amor, pelas demais igrejas, porque ele não tocava em doutrina de igreja nenhuma, nem falava mal de igreja nenhuma. Ele tinha um programa na Rádio Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, tinha a Rádio Copacabana, e a Rádio Copacabana liberava programas para os evangélicos, né? Então ele começa, naquele tempo, a começar a lançar pessoas novas, né? Botou um programa no rádio chamado Peça o Seu Hino Preferido. Esse programa ficou no ar, se eu não me engano, até 1982, mais ou menos. E todos os dias ali. Esse programa começou a criar um louvor no Brasil que não tinha barreiras denominacionais. Os hinos que eram cantados por esses cantores novos que eram lançados, começou a tomar conta do país. E aí eles cantavam em qualquer igreja, em qualquer evento, em qualquer conferência, em qualquer convenção, porque realmente houve um rompimento do louvor aprisionado nas denominações para um louvor liberto entre todas as denominações e as tais igrejas neopentecostais que estavam surgindo, que não tendo inário, começaram a cantar esses hinos também. Ele fez um trabalho extraordinário, extraordinário. E eu quero dizer que isso aconteceu porque talvez a influência do apóstolo Paulo, quando estava preso, era uma coisa interessante. Paulo, quando estava preso, ele tinha respostas. As respostas de Paulo eram respostas assim doutrinárias, né? Alguém perguntou assim: mas Paulo, qual conselho, qual orientação que você nos dá para nós sermos felizes? Nós cristãos sermos felizes. E a resposta dele é doutrinária, mas de uma simplicidade tremenda. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Está lá em Filipenses 4:4. Então, ou seja, é como se Paulo assim: vocês querem ser felizes? Louvem, louvem, louvem sempre. Quem está sempre louvando está conectado, está diretamente ligado ao Senhor.
Então, mas Paulo, como é que você acha que a gente com tristeza, com problema, com luta, como é que a gente vai se alegrar? Aí ele vem com outra palavra doutrinária. Estou falando isso para depois falar de Josias Menezes. Aí Paulo responde, quando está com problema, está com luta, está com dificuldade, está passando sofrimento, tem pandemia, tem guerra, tem terremoto, tem tribulação, tem tudo que não presta. Aí ele vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea. Paulo falando de leve e momentânea, Paulo foi preso, ficou muito tempo preso. Paulo levou 3 surras bem dadas, 3 quarentenas de açoite, né mesmo? Levou surra para valer mesmo. Foi caluniado, foi difamado, foi perseguido, foi preso. Mas aí responde, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nas tribulações que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, elas terminam. E as que não se veem são eternas, é por toda a eternidade. Então, enquanto você está vendo a sua luta, a sua tribulação, Deus está vendo a tua eternidade. Você pode sofrer, pode morrer para acontecer o que acontecer, mas a eternidade te espera. E o que passa aqui não é para ser comprado que conquista lá. E Paulo continua, né, e dá um conselho interessante também, quando ele fala que, né, não vou nem falar do tempo que ele ficou na cadeia, que ele cantou, a cadeia abriu as portas, saiu ele, saiu todo mundo foi solto. Eu quero só falar uma palavra dele aqui interessante, quando ele fala, quando ele diz que nós, é muito interessante, essa palavra é muito forte mesmo. Em tudo somos atribulados, em tudo nós cristãos somos atribulados. Nossas igrejas estão fechadas agora, nossa igreja não pode fazer culto agora, as pessoas se afastaram da igreja, não há dinheiro para pagar os aluguéis, não há dinheiro para pagar a despesa, estamos atribulados, porém não angustiados. Estamos atribulados sim, mas não estamos angustiados não. Ninguém vai nos destruir não seremos destruídos, né? Perplexos, estamos perplexos, porém não desanimados. Numa hora dessa, cristão, que você tem que provar que é cristão. Numa hora dessa, cristão, você tem que mostrar o Deus a quem você serve. Não tem que desanimar coisa nenhuma, não. Somos perseguidos sim, porém não desamparados. Podem nos perseguir, mas nunca vão nos alcançar, porque a mão forte de Deus está sobre nossas vidas. Vão nos perseguir, mas não vão nos destruir. Abatidos sim, mas não destruídos. Jamais seremos destruídos. Isso é a palavra de Paulo, que era um homem que louvava a Deus de maneira extraordinária. Então, é impressionante porque, irmãos, quando Deus tirou o pessoal do Egito e levou para Canaã, eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, e nesses 40 anos, todos os cultos que faziam era de louvor. Não havia culto de necessidades como tem hoje. Vamos fazer um culto para pedir a Deus que abra as portas de emprego para nós. Não havia isso. Vamos fazer um culto para Deus curar os enfermos. Que enfermo? Não tinha enfermo nenhum. Vamos orar para que o Senhor nos dê uma casa. Que casa? Estava todo mundo bem debaixo das barracas. Então todo culto nos 40 anos louvor. Então, na verdade, era 40 anos, a comida estava ali, a água estava ali, a proteção estava ali, a presença de Deus estava ali, e por causa disso, todos os cultos de 40 anos que eles se reuniam, que faziam nas famílias, a Páscoa que faziam nas suas barracas, era tudo de louvor. Então, se houve 40 anos de travessia, de luta, de batalha, de guerra, de tribulação, houve também 40 anos de louvor. É impressionante isso. Vamos continuar. Então, não havia culto de necessidade. Deixa eu voltar logo aqui, por causa do horário, aqui para o Josias Menezes. Então, quando foi nessa década de 60, ele começa então a lançar e trazer cantores. E aí, irmãos, acontece uma coisa curiosa, mas é muito curioso mesmo. Quero ver se meu papel está aqui, a informação que eu tenho para vocês aqui, que é uma informação poderosa. Vocês vão ficar impressionados com o que eu vou dizer aqui agora. Está aqui, está nessa folha aqui. Ele começa então a lançar cantores. Então, de repente, estoura no Brasil todo.
No Brasil todo começa um louvor que ninguém esperava, porque os hinos agora não falavam só das denominações, falavam do céu, falavam da vida eterna, falavam de Deus, falavam do Senhor Jesus, muita coisa boa. Então você vai ouvir nomes que talvez você não se lembre mais: Joseli Scarabelli, que era uma tremenda cantora, Shirley Carvalhais, tudo desse tempo, né? Osés de Paula, Paulo Moreira, Elon Cavalcante, Luiz de Carvalho. Se lembram do hino Obra Santa? Obra Santa do Espírito, essa obra é do Senhor, ninguém detém, é coisa santa, é obra santa. Oh, que maravilha! Isso tudo rodou o Brasil de maneira extraordinária, num tempo que não tinha internet, num tempo que não tinha WhatsApp, num tempo em que não tinha nem televisão direito para isso, e de repente o Senhor pegou aquele louvor que saía das igrejas, rodava o Brasil inteiro, todo mundo cantava. Não tinha nenhum interesse comercial. Depois eu falo mais sobre isso. Então, tinha outro aí. O rei está voltando. Quem se lembra desse hino? O rei está voltando. Que maravilha, que tremendo. Eu me lembro quando a gente fazia retiro lá na igreja metodista wesleyana. Quem gostava muito de cantar esse hino era o pastor Silmar. O Silmar cantava bem, o rei está voltando, e cantava bem, né? Era no final do retiro, coisa maravilhosa, né? Então, tudo isso aconteceu. Álvaro Tito, Osés de Paula, já falei, e tantos outros que tinha naquele tempo. Isso aí durou de mais ou menos 62 a 82, e houve um movimento de louvor nesse Brasil espontâneo, onde todo mundo passou a louvar o Senhor. Agora, olha que coisa interessante, era tão forte. O que eu estou dizendo, irmãos, é porque não havia internet. Hoje com a internet é fácil, você grava o hino no Rio de Janeiro, você bota lá no YouTube, bota lá na internet, vai rodar o mundo inteiro. Mas naquele tempo não era assim, naquele tempo não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha computador. Naquele tempo você tinha que gravar um compacto, ou então um long play, o maior, e depois sair vendendo de porta em porta, ou de loja em loja, ou de igreja em igreja, e aquilo rodava. Só que tem um detalhe, foi exatamente no tempo que também surgiu o Roberto Carlos. Roberto Carlos, da turma da Jovem Guarda, né? Erasmo Carlos, a Vanderleia, essa turma toda, Jovem Guarda, Paulo Sérgio, aquelas bandas, né? The Fibers, os Incríveis. Houve um movimento da Jovem Guarda tremendo também nessa década, no exterior também, com Rita Pavone, com o pessoal da Itália, da França, as músicas francesas, né? Ray Conniff. Eu acho que tem gente que está ouvindo essa live hoje e deve estar pensando assim: o apóstolo Ventura está matando a saudade. Mas eu estou apenas contando um fato histórico que aconteceu. Por que eu estou contando isso? Porque o Roberto Carlos, com toda a sua fama, com todo o seu conhecimento, ganhando rios de dinheiro, porque o Roberto Carlos era um profissional da música, né? Ganhava muito dinheiro mesmo. E só que aconteceu uma coisa interessantíssima, muito interessante. A ECAD, que é o escritório de arrecadação de direitos autorais, todo mundo conhece, né? Funciona até hoje. Eles apresentaram uma estatística. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data, foi essa estatística. Não está aqui, não está comigo aqui, não está comigo, assim, estava aqui agora mesmo. Uma estatística em que Roberto Carlos atingiu cerca de 57 milhões de músicas tocadas, 57 milhões, né? E os hinos evangélicos, principalmente dos cantores que cantavam junto com Josias Menezes nas suas caravanas, chegaram a 60 milhões naquela época. Hoje eu não sei mais como é que está esse negócio, mas naquela época. Então, olha que coisa interessante, que o povo que louvava a Deus naquele tempo, sem a facilidade que tem hoje, não perdeu nem por Roberto Carlos, sem ter nenhuma tecnologia que tem hoje, e aconteceu exatamente isso naquela época. Interessante, irmãos. E hoje, com toda... Aí depois veio, eu não sei como apareceu, eu não consigo entender até hoje como surgiu e qual foi o dia, quem é que teve a ideia de explodir, de criar o movimento gospel. Quando o movimento gospel apareceu, todos nós sonhamos, imaginamos, pensamos, sonhamos que seria a
continuação daquela explosão de louvor que houve no Brasil. Naquele tempo dos cantores que cantavam em cada igreja. Eles tinham que toda semana estar numa igreja cantando. Aí veio o movimento. Só que o movimento gospel, ele aparece profissionalizando, aproveitando a internet que estava surgindo, aproveitando CD, aproveitando pendrive, aproveitando, e de repente entrou por uma área em que, desculpe a minha sinceridade, numa área em que o dinheiro falou mais alto do que a inspiração divina. Pronto, falei. Aí, de repente, os cantores que cantavam por amor, os cantores que cantavam chorando, porque se emocionavam quando louvavam o Senhor. Que coisa linda! Quem se lembra do hino Rosto de Cristo? Quem se lembra dos cantores quando cantavam, eles choravam, se emocionavam, eram tocados pelo Espírito Santo, a igreja chorava. Era uma coisa impressionante, irmãos. Eu vivi isso nas igrejas por onde vivi, por onde passei. De repente veio um movimento, e o movimento se profissionalizou, e daqui a pouco é mais uma cantora aqui, mais aqui, daqui a pouco começou a ter a questão do pagamento, quanto eu só vou se me der tanto, eu só vou se me der 5 mil, eu tenho que fazer um contrato, eu tenho exigência, eu tenho que levar a minha equipe, eu quero ir para o hotel, eu quero isso, eu quero, e daqui a pouco, irmãos, o louvor no movimento gospel se restringiu às igrejas que eram poderosas financeiramente. Porque no tempo do louvor, inspirado por Deus, em que as pessoas tocavam porque louvavam ao Senhor, eles iam em qualquer igrejinha desse país. Iam de graça, não pediam nada. É claro, as igrejas davam lá uma oferta, as igrejas ofertavam. Eles não reclamavam, eles estavam glorificando ao Senhor, porque alguém se converteu, porque houve conversão, porque houve batismo do Espírito Santo, tudo isso. E de repente isso tudo foi por água abaixo, terminou. E aí o movimento hoje tomou conta, e aí entrou a questão financeira no meio, e de repente a profissionalização, as igrejas menores, principalmente as neopentecostais, não tinham dinheiro para suportar, pagar 40, 10, 15, 20, 30 mil, 40, 50, 70 mil a um cantor para cantar. Uma vez, numa cidade aqui do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, isso eu estava lá porque presenciei o fato. Um prefeito de uma cidade queria fazer um movimento lá com os evangélicos e queria levar um cantor de renome. Tem cantor de renome? Tem, então vamos convidar e tal. E como era o prefeito que ia pagar, então as exigências vieram. Quero isso, quero aquilo e tal. E vou cantar 5 hinos. Canto 5 hinos, quero tanto. Não vou dizer importância não para ninguém descobrir ou ser processado. Mas depois o prefeito ficou pensando, engraçado, né? Me cobrou tanto e vai cantar 5 músicas, então vai me cobrar por cada hino tantos R$1.000. O prefeito ficou escandalizado. Puxa vida, eu não sabia que cantor evangélico ganhava tanto dinheiro assim. Quer dizer que 5 hinos é tanto, pago mais hotel, pago mais a gasolina, mais isso, mais aquilo. O negócio dá dinheiro. Quando eu deixar de ser prefeito, você cantor evangélico. Foi a brincadeira dele, né? Mas por quê, irmãos? Porque perdemos o foco, perdemos a visão, perdemos o entendimento, perdemos a glória, perdemos tudo. Sabe por quê, irmãos? Aquele pessoal que eu falei do tempo de José Menezes, Chile Carvalhais, Elon, o Álvaro Tito, Luiz de Carvalho, esses cantores todos frequentavam a igreja, frequentavam estudos bíblicos, frequentavam a escola dominical, conheciam a palavra. Quando o movimento gospel chegou, aí você vai observar uma coisa, você vai ver vários hinos escritos, a letra do hino, que às vezes a letra não tem nada com a palavra de Deus, porque eles cantam bem, fazem um movimento tremendo, mas não tem o conhecimento da palavra. Isso é que afetou, que estragou. Tivemos um movimento tremendo. Quem viveu esse tempo, da década de 60, 70 e 80, sabe do que estou falando. Houve um tremendo movimento de louvor e adoração nesse país. Agora, irmãos,
a pergunta para eu encerrar o meu estudo hoje: qual foi a época em que o evangelho mais cresceu numericamente nesse país? Foi justamente 60, 70 e 80, onde havia realmente o impacto da igreja na sociedade, e eles ganhavam almas, apesar de toda toda a questão doutrinária ou questão de costumes, né? Naquele tempo, principalmente o pessoal pentecostal usava roupas compridas, não cortava cabelo, as mulheres não cortavam cabelo, os homens tinham que andar de terno. Apesar disso, foi uma época maravilhosa em crescimento de igreja. Como as igrejas cresciam, como se abria a congregação, como se batizava a gente. Depois veio o movimento gospel veio, durou um certo tempo, depois começou a haver umas certas historinhas, aí começou a cair, pronto. Veio a pandemia, acabou de derrubar tudo. Então, irmãos, voltaremos um dia para reconquistar nossa posição de louvor e adoração nesse país. Eu tenho certeza que o Senhor nos dará uma segunda oportunidade de voltarmos a ser o país do louvor e da adoração. Porque eu creio pelo meu tempo de ministério, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu oro, pelo que o Senhor fala comigo, haverá um avivamento nesse país. Haverá um avivamento nesse país. Não é avivamento numa cidade desse país, não. Avivamento do país todo. Normalmente os avivamentos que nós conhecemos é numa cidade tal, é na Rua Azusa, nos Estados Unidos, é em Pensacola, é na igreja do aeroporto em Toronto, é no país de Gales, é aqui, é ali, é acolá. Mas, foi no Chile, mas haverá um dia em que o país todo, chamado Brasil, vai entrar num avivamento. E vai ser uma maravilha. Uma maravilha porque milhões e milhões de pessoas vão se converter. E ao mesmo tempo, muitas pessoas que hoje estão na igreja e que não são comprometidos com o Senhor, vão ter que sair. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que a justiça começa pela casa de Deus. Então, irmão, não estou aqui amaldiçoando ninguém, nem criticando ninguém, mas louvor é um estilo de vida da igreja. A igreja tem que voltar a louvar e adorar ao Senhor. Fica aqui minha palavra, não deu para falar muita coisa aqui, porque é muita coisa para se dizer, é muito fato histórico aqui para se dizer, e não dá para falar tantas e tantas coisas assim. Mas está aqui, peço sempre preferido, foi de 62 a 82 mesmo, pela Rádio Copacabana. Então, que o Senhor nos abençoe poderosamente e possa nos trazer de volta esse tempo poderoso, esse tempo maravilhoso em que nós víamos a mão de Deus recebendo o louvor do povo dessa terra. Aqui está, olha que coisa interessante, o rosto de Cristo, que é um hino maravilhoso, tem mais de 60 gravações diferentes, nome que suplanta muitas composições famosas da música popular brasileira. O hino Rosto de Cristo, foi muito mais importante. Aqui está a informação que eu falei da ECAD, né? A revista Biz, em edição comemorativa dos 70 anos do rei Roberto Carlos, na página 95, há uma menção, a revista falando do rei Roberto Carlos. Há uma pesquisa feita pelo ECAD, Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, informando que a obra Emoções, a música Emoções de Roberto Carlos, foi a música de sua carreira com o maior número de regravações. Regravaram 57 vezes. Eu falei 57 milhões, me enganei. 57 vezes, ou seja, Roberto Carlos foi superado por Josias Menezes, o homem que se tornou o líder do louvor nesse país. Faleceu agora, se eu não me engano, em 2010, né, há 10 anos atrás. Esse faz esse pequeno paralelo. Então, o rosto de Cristo ganhou disparada de Emoções de Roberto Carlos, porque o Senhor recebeu e abençoou, né? Claro, o Roberto Carlos ganhou muito dinheiro, né? As gravações do rosto de Cristo não deram muito dinheiro, porque os cristãos nunca pensaram em fazer isso, somente em adorar e louvar ao Senhor. Irmãos, que o Senhor pegue as palavras que eu disse nesta noite para você, nessa tarde, noite para você, e te abençoe poderosamente. Que você compreenda que nós somos um povo de louvor, um povo de adoração, um povo que precisa voltar
a viver diante do Senhor. E com certeza a misericórdia dele, a bondade dele vai nos alcançar de novo. Hoje em dia já não pensamos mais em placa de igreja, nome de igreja. As pessoas hoje não querem mais saber do nome da igreja, como é que é. Eles querem saber se o homem que está no púlpito tem caráter. Se o homem que está... Quem é o pastor dessa igreja? Falando, então, ele tem caráter? Tem, então eu vou para essa igreja. Eu não quero saber se o nome é bonito, se o nome é feio, se tem um logotipo. Não. Ninguém mais hoje está interessado em nome de igreja. Está interessado em quem é que está lá dentro. Quem é o homem que está no púlpito levando a palavra. É comprometido com o Senhor? Então eu vou. Se não é, tchau. Para outro lugar. Precisamos voltar às nossas origens bíblicas. Não estou falando voltar para Jerusalém não e começar pela igreja primitiva não, que aquela igreja era para aquele tempo, mas a igreja de hoje, com as doutrinas daquele tempo, porque as doutrinas não mudam nunca, é que precisa voltar a ser a igreja verdadeira de Cristo, esperando a volta do rei. E quando ele voltar, quando o Senhor voltar, haverá uma grande festa de louvor e adoração para ele, quando nós seremos então transladados, tirados dessa terra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu preciso aumentar o número de inscritos no canal para conseguir umas beneficências aqui do YouTube. Está muito baixo. Fale com um amigo, fale com o pessoal da sua igreja. Peça inscrever Paulo Ventura. Se inscreva lá para aumentar, porque senão eu não vou conseguir romper esse negócio aqui para levar mais bênção para os outros, tá bem? Se inscreva, dá o seu like, bate lá no sininho para que possa abençoar em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, minha pastora Sandra Alice também está firme e forte. Deus te abençoe, pastora, grandemente, poderosamente. Você é uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra desta tarde. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. E eu quero te pedir que todas as pessoas que assistiram agora, ao vivo, e que assistirão depois, quando for compartilhada essa live, no Facebook, no YouTube, ou no Instagram, onde passaram, Pai amado, que sejam todos abençoados também. E, Pai, eu te peço, visita cada um deles nesta hora, desperta no coração de cada um o desejo do louvor, da adoração, de andar na presença do Pai. Muito obrigado, meu Pai, eu te agradeço e entrego a Ti agora, eu entrego toda a honra e toda a glória dessa palavra de hoje, para que o Teu nome seja exaltado. E me perdoa se eu disse alguma coisa que não te agradou, mas me ajuda, Pai amado, a estar na Tua presença, te louvando, te rendendo graças por tudo. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, quarta-feira, vamos começar com a força. E coisa linda e maravilhosa, né? Parece que a gente não sabia que o mundo espiritual se move por uma força extraordinária, que às vezes quase a gente não fala, mas está presente o tempo todo na nossa vida. Em qualquer lugar a gente sempre vai ter a força. Sem força, né? A palavra diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Significa que cada um de nós tem uma força interior que faz movimentar a fé, movimentar a oração, movimentar o conhecimento, movimentar a palavra, movimentar tudo. Essa força nos impulsiona, nos empurra, né? E essa força não está somente nas pessoas, mas até na própria natureza. Essa força é constante. Quando você olha o mar, aquelas ondas tremendas subindo e descendo, você fica sem entender a força de Deus se manifestando de maneira extraordinária. Quarta-feira vamos entrar nesse assunto aí e vamos fazer uma playlist de 12 estudos sobre o fundamento da força, em nome do Senhor Jesus. Olha, Deus te abençoe poderosamente. O Cláudio já está ali falando com a gente, vai acertar tudo aí, vai limpar o que tem que limpar e vai baixar para o YouTube. Logo mais estaremos passando para todos vocês em nome do Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, muito obrigado pela sua presença e um beijo no coração de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.
Eu quero